Estamos agora no segundo tópico desta lição, uma lição onde estamos aprendendo acerca do princípio e também do fim da história de pecado. Ainda estamos conhecendo um pouco mais sobre o contexto do desenvolvimento do pecado. Ainda não chegamos ao ponto onde de fato o pecado desenvolveu. Nesse segundo tópico, vamos entender sobre a harmonia no governo de Deus. Harmonia sustentada pela lei estabelecida por ele. Agora, irmão Delfang, qual é a relação entre os membros da divindade? Existe... quando a gente, só trazendo, né? Quando nós reunimos um grupo de pessoas, indivíduos, seres humanos, numa reunião, dificilmente 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas vão concordar em todos os aspectos da vida ou de visão de mundo sobre todas as questões. Sempre alguém vai discordar em algum ponto. É natural. Mas em relação aos membros da divindade, como é que funciona? Então, entre os membros da divindade, o próprio texto diz, né? O Senhor Jesus, no Evangelho de João 17, 21, texto aqui, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a relação que existe entre os membros da divindade é de perfeita união. Embora sejam 3 seres distintos e separados, eles são um em natureza, caráter e propósito. Uhum. O próprio Jesus também disse em outro texto, eu e o Pai somos um. Não um em personalidade, né? Porém um em mente, em propósito, em união. Então, é uma união perfeita que existe entre os membros da divindade. Agora, o que eu achei interessante aqui, irmãos Luzilei, é que a notícia nos chama a atenção, dizendo assim, que estarmos em perfeita união. A unidade que existe entre o Pai e o Filho deve se expressar em todos os que creem na verdade. Os que estiverem unidos assim em obediência à palavra de Deus estarão cheios de poder. Então nós devemos alcançar também, entre nós como irmãos em Cristo, a unidade cristã. Sermos um, não em personalidade. Né? Eu e você, eu e os demais irmãos como os discípulos, eram 12. Eram 12 homens. Tinham personalidades diferentes. Mas com isso, que vocês sejam um em mente, em propósito, em unidade, em ação. E esta unidade, como aqui que nós cremos na verdade, nós precisamos buscar diariamente em oração, como o irmão já mencionou, pela graça de Cristo, alcançarmos esta unidade. Que tenhamos o mesmo sentimento, a mesma fé, o mesmo parecer, para que nós possamos dizer como Cristo disse, eu e o Pai somos um. Então é uma perfeita união que existe entre os membros da divindade. Muito bem. Agora, na pergunta B, que princípios formam a base do governo de Deus? Então, aqui quero ler um texto, né? Porque os 2 textos são bem parecidos, mas falam, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o texto seguinte diz que, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então podemos resumir aqui dizendo que os princípios que formam a base do governo de Deus, o amor, aqui fala, né? Que Deus é amor, é caridade, Deus é amor. Aqui fala da bondade de Deus. Ele não coloca mandamentos que sejam pesados. Isso é revelação da sua bondade, né? Deus também é misericórdia e ele também é verdade. Então, esses princípios formam a base do governo de Deus.
Aqui na parte final da nota, no terceiro parágrafo, diz isso. A autoridade de Deus repousa sobre bondade, misericórdia e amor. E a apresentação desses princípios é a sua ferramenta. O governo divino é essencialmente moral, e a verdade e o amor devem ser o poder predominante. Uhum. Exatamente. Então, a base do governo de Deus são características excelentes, né? Sim. Amor, bondade, a misericórdia. E esta característica, conforme nós vimos já em outras lições, e mesmo nessa lição já abordou, né, deve ser desejável por aquele que quer andar com Deus. Sim. Não somente desejado no sentido, que legal, eu quero um dia ter. Não, mas deve ser buscado com intensidade. E Deus concede a sua graça para que nós vivamos. Inclusive, neste tópico, ainda na lição, na pergunta anterior, na pergunta A, o finalzinho do verso mencionado ali chama atenção para o fato de que quando nós vivemos esses princípios do governo de Deus, então o mundo ao nosso redor vai reconhecer que nós somos filhos desse reino. Sim. Porque quando existe desunião, existe intriga entre os irmãos, existe falta de amor de uns para com os outros, não existe um espírito de misericórdia, não existe estas características aqui mencionado, o que acontece com aqueles que nos observam não tendo essas características básicas do governo de Deus? Então eles veem que o Evangelho não operou nenhuma mudança na nossa vida. Acaba trazendo descrédito ao Evangelho, à causa de Cristo. Sim, uma desonra ao nome de Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, como o mencionou. Então o Evangelho é poder para transformar nossas vidas e gravar em nós os atributos do caráter divino, de amor, de bondade, de misericórdia. O próprio Senhor Jesus disse em certo momento, ele disse assim, sede vós misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai. Então nós precisamos revelar Cristo diariamente. Claro, é um processo progressivo, diariamente. Mas não precisamos revelar também os atributos do caráter de Deus, de bondade, de misericórdia, de amor, princípios morais, de justiça, de verdade. Exato. Então isso deve ser buscado, deve estar presente, né, Sim. na nossa vida. Devemos buscar isso para se fazer também parte de nós, para que realmente aqueles que estiverem ao nosso redor possam perceber de que reino a qual reino, né, nós participamos. Se é o reino de Deus, com esses princípios, ou se estamos sujeitos a outro governo que nós vamos falar a partir do próximo tópico. Então nós aprendemos sobre a harmonia no governo de Deus neste segundo tópico. E quando se fala de governo, se fala de súditos. E quero crer que você, assim como eu, estamos buscando em Deus, em graça e força, para, de fato, sermos sujeitos e membros deste governo estabelecido por Deus, e não do outro governo que vamos ver a partir de agora.